Noé vivia em um tempo em que o mundo havia esquecido o Criador. As pessoas se entregavam à violência, ao orgulho e à corrupção, e o som das risadas zombeteiras ecoava nas ruas das cidades. Em meio a esse caos, Noé era um homem justo e íntegro, que caminhava com Deus enquanto todos seguiam seus próprios desejos. Ele trabalhava a terra, cuidava de sua família e observava o céu com olhos cheios de esperança. As manhãs traziam o mesmo brilho, mas algo dentro dele dizia que o mundo não poderia continuar assim. Havia um peso silencioso no ar, como se a própria criação aguardasse um juízo inevitável. Em seus sonhos, Noé ouvia o som de águas distantes, como um presságio. Era o prenúncio de que sua vida comum estava prestes a mudar para sempre. Certa noite, quando o vento cessou e o silêncio dominou a planície, uma voz ressoou em seu coração. Noé, constrói uma arca, disse o Senhor, porque farei cair sobre a terra um dilúvio para purificar tudo o que se corrompeu. O homem estremeceu, pois nunca havia visto chuva cair do céu. Mesmo assim, acreditou. Seu objetivo estava traçado: obedecer a Deus e salvar a vida que ainda restava. Noé contou a sua família, e juntos começaram a cortar madeira, medir vigas e seguir fielmente as instruções divinas. Enquanto isso, os vizinhos zombavam, chamando-o de louco e sonhador. A água virá do céu. Riam. Mas Noé prosseguiu, firme, mesmo quando o mundo inteiro parecia rir dele. Os dias se tornaram longos e cansativos. O sol queimava a pele, o machado pesava, e as dúvidas vinham como tempestades na mente. As crianças da cidade o seguiam para zombar, os anciãos o desprezavam e até antigos amigos o chamavam de tolo. Cada tronco levantado era uma prova de fé, e cada gota de suor, uma semente de obediência. Além disso, juntar os animais era uma tarefa quase impossível. As florestas se agitavam com rugidos e voos repentinos, e Noé precisou confiar que Deus traria cada criatura no tempo certo. Mesmo seus filhos duvidavam em alguns momentos, mas ele repetia: o Senhor falou, e sua palavra não falha. Assim, o trabalho seguiu entre lágrimas, calos e orações. Quando a arca enfim ficou pronta, imensa e silenciosa sobre a terra seca, Noé olhou para o horizonte e sentiu um frio na alma. Nada havia mudado ao redor, o povo ainda festejava, zombando da ideia de juízo. Ele começou a duvidar. E se eu estiver errado? E se o dilúvio nunca vier? Pensou. A pressão aumentava, e até sua esposa o olhava com preocupação. Então, o céu escureceu pela primeira vez de um modo estranho. Ventos frios varreram a planície, e o som de trovões distantes encheu o ar. Era o momento da decisão: entrar na arca pela fé ou desistir e juntar-se aos outros. Noé respirou fundo, chamou sua família e fechou as portas, confiando que Deus seria fiel à sua palavra. As primeiras gotas caíram como lágrimas sobre a madeira nova. O barulho se tornou um rugido. Em pouco tempo, o chão desapareceu sob as águas, e a arca começou a balançar violentamente. Dentro dela, os animais rugiam e batiam, e o medo tomava conta de todos. As ondas batiam com fúria, e o vento tentava rasgar as tábuas. Noé, ajoelhado, clamava a Deus para que sustentasse a embarcação. O mundo inteiro parecia gritar lá fora, e o som do desespero humano misturava-se ao trovão dos céus. Foi o clímax da jornada, o julgamento havia começado, e nada seria como antes. Noé enfrentava o maior desafio de sua vida: confiar em meio ao caos, quando tudo ao redor se desmoronava. Os dias se tornaram semanas, e o tempo dentro da arca parecia um sonho sem fim. Lá fora, o mundo era apenas água. O céu e o mar se confundiam em um só cinza infinito. A cada manhã, Noé verificava os animais, alimentava-os, limpava o espaço e orava. Era o único som constante: a oração. Em meio ao tédio, ao medo e à saudade da terra, ele ensinava seus filhos a esperar. Então, um dia, o barulho da chuva cessou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que todos pararam de respirar por um instante. Algo havia mudado. Noé subiu à janela e viu o primeiro raio de sol refletindo sobre as águas. Ainda assim, o desafio não havia terminado. A arca ficou à deriva por meses, balançando entre ondas calmas e correntes traiçoeiras. O cheiro dentro da embarcação era pesado, e a esperança começava a se esvair. Noé soltou um corvo, que voou em círculos e não voltou. Depois, uma pomba, que retornou cansada. Dias depois, soltou outra pomba, e ela trouxe no bico um ramo verde de oliveira. O coração do profeta se encheu de lágrimas. A vida havia renascido. Era o primeiro sinal de que a misericórdia de Deus havia vencido o julgamento. Noé caiu de joelhos e chorou, não de medo, mas de gratidão.
Quando a arca finalmente repousou sobre o monte Ararate, Noé esperou pacientemente até Deus ordenar: sai da arca, tu e tua família. Ao pisar na terra firme, ele sentiu o chão frio sob os pés e o perfume de uma nova criação. O mundo estava silencioso, limpo e cheio de promessas. Os animais saíram em pares, livres, espalhando-se pela planície. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifício ao Senhor, e o aroma subiu ao céu. Pela primeira vez desde o dilúvio, o vento era suave e cheio de esperança. O arco-íris surgiu, colorindo o firmamento com a promessa de um novo começo. Enquanto o arco-íris brilhava, Noé compreendeu que o dilúvio não era apenas destruição, mas um recomeço. A justiça de Deus havia purificado, e sua graça restaurava. O mundo, antes tomado pela corrupção, agora estava diante de uma nova chance. Noé olhou para seus filhos e viu neles a semente de uma humanidade renovada. Ele sabia que ainda haveria erros, mas também haveria perdão. O som do vento nas montanhas era como uma canção de paz. A água, que um dia foi instrumento de juízo, agora se tornava símbolo de vida. Com o tempo, Noé envelheceu, mas sua fé permaneceu jovem. Ele contava aos netos a história do dilúvio, não com tristeza, mas com sabedoria. Dizia que o verdadeiro milagre não foi a arca flutuar, mas a fé que o manteve firme quando o mundo afundava. Ensinava que obedecer a Deus, mesmo sem entender, é o caminho que leva à salvação. E quando o sol se punha, ele olhava o arco-íris e lembrava da aliança eterna. Noé havia conhecido o medo, o silêncio e o poder das águas, mas, acima de tudo, conhecer o amor que salva e transforma. Assim terminou sua jornada, com a alma em paz e o coração cheio de gratidão.